Aleluia. Convido a toda a igreja a se colocar de pés. Nós vamos ler um texto na palavra do Senhor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Amém? É o texto áureo daquilo que nós estamos ministrando no nosso culto da conquista, não é? O que frustra a conquista de uma vida frutífera em Deus? Aí nós estamos trabalhando, tá? Pastor, eu não peguei os demais estudos nas 5, 6 semanas que o Senhor começou. Não tem problema, está tudo gravado, puxa lá, está certo para você se situar. E nós vamos dando continuidade, tá bom? Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão, nós vamos ler versículo 1, tá bom? Antes de ler, olha só, eu queria dar um aviso que eu acho que é tão pertinente, irmãos. Nós temos um grupo, de profissionais da igreja. Ali estão os profissionais da igreja, ali estão os comerciantes da nossa igreja. Privilegie, irmãos, porque é importante, são fiéis dizimistas na casa do Senhor. Então você abençoa e eles abençoam a obra, é isso que é importante, tá bom? Tem o nosso irmão Eduardo ali, que está com a lojinha de celular, capa de celular, eu já passei lá, já abençoei a loja está abençoada, já adquiri produtos que havia necessidade. Então faz isso, tem muitos profissionais na igreja, faça isso, eletricista, pedreiros, mecânico, Então faz isso, abençoa, tá bom? Você que está vendo pela internet, pode procurar a igreja, que a igreja tem profissionais de tudo. Primeiro versículo do capítulo 10 da primeira carta ao apóstolo Paulo, ele vai dizer: irmãos, ora, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Versículo 2, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Versículo 3, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Versículo 5, e último diz: mas Deus se agradou da maior parte deles, não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Amém? Nós vamos orar. Enquanto nós vamos orar, Amanda, já coloca Êxodo capítulo 20, 13 a 15, tá bom? Vamos orar? Deus, eu quero te dar graças, eu quero te agradecer pelo grande privilégio que nós temos de estar na tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio de nos curvarmos diante da autoridade da tua palavra. Queremos colocar a tua igreja presente no santuário, a tua igreja que nos assiste por meio da mídia, Facebook, Instagram, YouTube. Continua abençoando a vida deles e alcança-os, Pai, com a tua palavra. É isto que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome assento em seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Isto, segura aí, tá, Amanda? Olha só, queridos, a gente está trabalhando debaixo desse tema, o que frustra uma vida frutífera diante de Deus. Ou porque muitos não têm uma vida frutífera? Porque Deus chamou a igreja para frutificar. Deus não chamou a igreja para apenas participar de cultos, mas Deus chamou a igreja para frutificar, para adorá-lo. Nós temos esta premissa e nós temos essa responsabilidade na qualidade de cristão. E nós estamos trabalhando esse texto, que na realidade textual Paulo está mostrando e nos demonstrando que existe sim um perigo de beber da água espiritual. Esta água espiritual, o beber mesmo da palavra, enquanto nós somos ministrados deste altar. Nós temos comido o maná espiritual, que também é a palavra, mas a gente pode correr o risco de ser prostrado ou ficarmos prostrados, porque o texto diz no versículo 5 da primeira carta aos Coríntios 10, que Deus não se agradou da maioria deles. E isto é interessante entendermos, que Deus não se agradou, porque nós servimos a um Deus que conhece a nossa intencionalidade. Deus, na realidade, Ele quer saber o porquê nós estamos fazendo o que fazemos. A intencionalidade daquilo que nós estamos realizando, mesmo enquanto tocamos, mesmo enquanto pregamos, e mesmo enquanto cantamos, e mesmo enquanto frequentamos cultos evangélicos.
Então, Paulo começa a advertir. E ele fala acerca de batismo no mar, que significa redenção, é tomar posse desta redenção que foi promulgada lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo, dentro de um contexto divino, de presciência divina, de desejo divino, porque a Bíblia chega a dizer que ele nos salvou antes mesmo da fundação do mundo. Aí Paulo fala sobre batismo na nuvem, que representa a santificação. E a gente veio trabalhando essa santificação como princípios de vida, e a gente está falando que esses princípios de vida estão registrados no livro de Êxodo, capítulo 20. Quando a gente lê Êxodo, capítulo 20, praticamente todo o capítulo, a gente vê as leis do Senhor ali registradas. E essas leis, ou estas leis, elas foram divididas em 3 blocos. Primeiro bloco, leis civis. Segundo bloco, leis espirituais. E o terceiro bloco, leis morais. E nós estamos trabalhando essas leis morais. Ou seja, não podia ser diferente. Deus é um ser moral. E quando o homem foi criado à sua imagem, à sua semelhança, ele formou, obviamente, este ser moral. É por essa razão que Paulo, quando fala que os homens estavam entenebrecidos de entendimento, isto quer dizer que o entendimento não estava por demais ou 100% destruído. Havia uma nuvem espessa que os cobria ao ponto deles não enxergarem a glória de Deus. Mas dizer que o homem teve a sua mente destruída, não, o homem não teve a sua mente destruída. Ela ficou cauterizada. Mas através do sangue de Jesus, esta mente ela foi liberta. Essa mente foi completamente liberta pelo sangue do Senhor, ao ponto deles conhecerem e identificarem aquilo que é lei moral de Deus. E nós estamos trabalhando esta lei moral, que está ali no capítulo de número 20, versículo 13 a 15, que eu vou ler para vocês. Coloca aí, Amanda, versículo 13. Isso aqui é uma lei moral. Ele disse, não matarás. Versículo 14, não adulterarás. Versículo 15, não furtarás. Então veja que é uma lei moral. E essa lei ela não foi extinta. Dizer que o Velho Testamento ele não tem um poder sobre a igreja é não conhecer as Escrituras. Porque se a gente disser que a gente lá atrás, a lei dizia não matarás e nós não estamos debaixo da lei, hoje a gente pode matar, é completamente incoerente com a própria palavra de Deus. Então a lei moral, ela foi instituída pelo próprio Deus para a sua igreja. E eu fiz uma pergunta aqui, a semana passada, e é importante eu repetir. E a pergunta foi, por que Deus ele instituiu a lei moral? Por que foi que ele instituiu a lei moral como esse princípio de vida? E a resposta que vem ao meu coração é simplesmente por causa da livre escolha do homem. Esta livre escolha que teologicamente ela é verbalizada como sendo livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio ao homem. A grande questão em cima, até mesmo acadêmica, acerca deste livre-arbítrio, porque alguns dizem, não, foi por causa do livre-arbítrio que o homem peca. Se Deus não dá este livre ou esta liberdade ao homem, o homem não pecaria. Mas a grande certeza é a seguinte, não existe declaração de amor e prova de amor a Deus se não houver liberdade. A única forma que o homem tem de provar a Deus que o ama é ele sendo livre. É ele poder escolher o bem e escolher o mal. Quando ele escolhe o bem, ele está declarando o seu amor. Então essa lei moral ela foi criada exatamente para isto.
por causa do livre-arbítrio ou por causa da liberdade que o homem tinha. Por que isso, pastor? Porque veja, todas as vezes que a gente fala de comportamento humano, nós temos que entender que esse comportamento, ele é movido por duas vertentes. A primeira vertente, nós temos uma lei divina que diz assim: o seu comportamento deve ser baseado nela. Então existe uma lei moral divina que eu tenho que ser regido ou não por ela. Mas, por outro lado, existe a vontade do homem, uma vontade distorcida da vontade de Deus, é bem verdade. Mas o homem tem essa liberdade de escolher sua própria vontade, bater no peito e dizer: eu faço como eu quero. Então, para que isto não ficasse obscuro para o homem, aí Deus coloca a lei moral como quem dizendo: você tem a lei aí explícita, para que você siga, para que você obedeça. Quando Cristo vai à cruz do Calvário, ele risca uma cédula que era contra nós em ordenança, mas o que Paulo está dizendo é que ela era contra nós porque nós não tínhamos poder para segui-la. Mas através do Espírito Santo de Deus nós podemos. Nós podemos não adulterar. Nós podemos não roubar. Em todos os aspectos. Nós podemos viver uma vida digna diante do Senhor. Por quê, pastor? Porque Cristo vai lá para o deserto. E na ocasião em que ele foi levado para o deserto, ele vai ser tentado na área moral, ele vai ser tentado na área espiritual e ele vai ser tentado na esfera humana. Para quê, pastor? Para mostrar que Dário e a igreja podem vencer as tentações espirituais, as tentações carnais e as tentações morais. Então é possível sim viver uma vida íntegra com Deus. Agora olha só uma coisa. Então o próprio homem cria. Hoje o próprio homem cria a sua lei. E eu mostrei para vocês a lei sociológica. Quem não fugiu à faculdade, à aula de sociologia, sabe que a sociologia, ela tem por intenção colocar o homem em sociedade. O homem, para viver em sociedade, ela ensina, a sociologia, ela capacita o homem a viver em sociedade. Mas há uma máxima da escola sociológica, e a máxima é a seguinte: ela tem ensinado que na sociedade existem mudanças permanentes no tocante aos costumes. O que significa isso, pastor? Significa dizer que quem dita as regras da sociedade é a própria sociedade. Aí eu fiz uma pergunta, aí nós temos que entender: qual é a lei moral que nós vamos seguir? É uma lei que a sociedade está ditando, ou é a lei que a igreja tem que obedecer mediante a lei moral explícita aqui em Êxodo capítulo 20, 13 a 15? Isso aqui é uma pergunta para nós. Por que, pastor? Porque virou normal. Algumas coisas viraram normais. Então tem muita gente achando que pecado deixou de ser pecado. Tem muita gente achando que aquilo que um dia foi proibido já não é mais. Então a gente fica à vontade. Um dia alguém chegou para mim e disse: pastor, eu peco, mas eu peco muito tranquilo, porque eu sei que nós estamos debaixo da graça. Então veja, então pelo fato de estar debaixo da graça, não me condiciona ao pecado, irmão. O fato de estar debaixo da graça me condiciona a um princípio de santidade. Porque esta graça, muito embora tenha sido ofertada, não merecida por mim de graça, mas eu tenho que entender que custou um preço. Paulo chega a dizer que quando eu me exponho ao pecado, eu não somente estou me expondo, mas eu estou expondo o próprio Cristo ao vitupério. Eu estou expondo o próprio Cristo à vergonha que ele passou para resgatar a igreja. Aí Paulo diz assim: não se meta novamente debaixo de um jugo, porque nós somos livres. Então a lei da sociedade,
ela muda. Ela muda. A sociedade hoje aceita. Está aceitando hoje muitas coisas que a Bíblia condena. Mas nós não podemos nos acostumar com isso. Nós temos que combater isso veementemente. A palavra tem que ser pregada. A palavra tem que ser ensinada. Por quê, pastor Dário? Porque quanto mais ela é ensinada, nós vamos ficando mais forte em relação a isto. Aí eu trouxe como exemplo para vocês, uma igreja da Ásia Menor, que ela foi exposta no cânon cristão para nos mostrar como exemplo de uma igreja que foi literalmente influenciada e regida pela sociedade da época, e nós estamos trabalhando isso. Então, Amanda, coloca aí Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 18. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14 ao versículo 18, que eu quero analisar com vocês. Apocalipse 3, versículo 14, vamos ler? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Olha lá, isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15. Eu sei as tuas obras. Olha aqui para mim. Deus conhece, irmãos, as nossas obras. Deus conhece. Aliás, Deus conhece a intencionalidade que nós realizamos as nossas obras. Aí ele vai trazer uma demonstração, uma advertência. Ele diz assim, que nem és frio e nem quente. Aí ele diz assim, tomara que foras frio ou quente. Percebe? Que o problema não é ser frio, o problema não é ser quente, dentro do contexto de Laodiceia. Olha o versículo 15, 16. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Segura aí, Amanda, segura aí, depois a gente vai usar mais. Pode deixar esse texto aí. Olha só, eu falei para vocês que existem algumas palavras dignas de nota. A primeira palavra é a palavra amém. Essa palavra amém no hebraico, ela não tem uma tradução literal em si mesma. Mas ela significa mais ou menos o seguinte: no começo da frase, se tiver o amém, significa certamente, verdadeiramente, no começo da frase. Mas se essa palavra amém tiver no final da frase, significa assim seja, assim seja. Então, olha só que coisa interessante. No versículo 14 de Apocalipse 3, quando diz assim, estas palavras são do amém, ele está dizendo o seguinte, Jesus é o amém. Por quê, pastor? Porque ele é o princípio e ele é o fim. Então ele é o amém. O que significa isso, pastor? Significa que a última palavra, ela não pertence ao diabo, e se tu não der glória a Deus, tu é um crente ruim. A palavra não pertence à última ao inferno. A palavra última também, com muito respeito às autoridades, não é do médico. A palavra última não é do psicólogo, não é do psiquiatra, mas a palavra última ainda pertence a Deus. Quem fala por último, coloca vírgula, porque Deus vem e coloca o ponto. É Deus que fala por último, para a glória do seu santo e eterno nome. Alguém diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele diz assim, você não sabe? Eis que no último dia haverá ressurreição. Aí ela diz assim, eu sei. Aí o Senhor diz, simplesmente me mostre onde você colocou o seu irmão, me mostre. Mas já cheira mal, já faz 4 dias é a palavra final do homem, mas não de Deus. Ele está dizendo, me mostre onde é que colocaram, que eu vou ressuscitar. Esta é a palavra do amém.
E eu quero profetizar na tua vida o amém de Deus. Eu quero profetizar na tua vida o amém de Jesus. Mas aqui há uma outra palavra, qual pastor? Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Porque aqui João, evangelista, ele está trazendo essa terminologia. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Porque ele está retratando aquilo que acontecia no Sinédrio. O que é o Sinédrio, pastor? Era a suprema corte sacerdotal lá de Jerusalém. Ela era uma corte que julgava as causas lá em Jerusalém. E vez por outra, eles abriam para o voto popular. Aí o que é que eles faziam? Eles contratavam testemunhas falsas para testemunhar contra o réu. Foi isso que fizeram também com Jesus. Aí João vem aqui dizer o seguinte: ele é verdadeiro. Você pode confiar nele. Deus não ajeita a verdade. Deus não faz pegadinha. Jesus não brinca, irmão, com aquilo que é sério. Você pode confiar. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se ele disse que está contigo, ele está contigo. Se ele disse que ele vai te ajudar, ele vai te ajudar. Porque ele é fiel e verdadeiro. Agora olhe para cá. Mas eu preciso falar um pouco a respeito da igreja de Laodiceia, para que a gente entenda o texto. Essa igreja é tomada como exemplo de uma igreja que estava sendo influenciada pela sociedade. Olha que coisa triste. Quando eu refiro minha igreja, não estou referindo-me apenas, mas também à instituição. Mas eu também me refiro à igreja a igreja você. Essa igreja, ela estava sendo influenciada. Olha só, a igreja de Laodiceia, ela hoje é a atual Denizli, lá na Turquia. Aliás, todas as igrejas, aquelas igrejas, 7 igrejas, hoje elas estão na Turquia. Um dia eu vou lá, porque eu quero conhecer de perto as ruínas dessas igrejas, a história dessas igrejas. Então veja, ela ficava às margens do rio Lico. E é interessante que esta igreja, no versículo 15, eu quero que você leia comigo. Olha só, versículo 15, lá do capítulo de número 3 de Apocalipse. Olha só, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Eu preciso trabalhar isso com vocês. Veja bem, por que é que Jesus está dizendo? É o Senhor dizendo através de João, que nem esfria e nem é quente. Olha só, ao sul de Laodiceia, havia uma cidade chamada Hierápolis. E essa cidade Hierápolis, ela tornou uma cidade de verão, uma cidade de descanso, principalmente da corte imperial. Por quê? Porque lá ela tinha águas termais. Então, quando chegava o frio, eles iam para lá, porque tinha águas termais, e eles se aqueciam naquelas águas para fugir do frio. Hierápolis. Mas existia ao norte uma cidade chamada Colossos, e esta cidade era uma cidade quente. Então, quando chegava no inverno, a turma ia para lá, porque ela era uma cidade quente. E além de ser uma cidade quente, ela tinha águas frias, águas potáveis, que era boa para saciar a sede. Agora eu entendo porque Jesus está dizendo, você nem é frio e você não é quente. A cidade de Laodiceia, os cristãos entendiam que ele estava se referindo a Hierápolis e estava se referindo a Colossos. Agora, em relação à cidade de Laodiceia, olha só, a água que chegava em Laodiceia, ela vinha por aqueduto. Então ela saía das fontes termais de Hierápolis
E obedecendo a distância, ela não chegava quente, mas ela chegava morna. Você já experimentou beber água morna? Já experimentou? Isso aqui é terrível. Aí o que é que Deus estava mostrando? Que a água era ruim. Quando os homens bebiam aquela água, dava ânsia de vômito. É por isso que Jesus está dizendo: você nem é quente como Hierápolis, e você nem é fria, mas você é literalmente morna. Observe que eu estou pregando sobre lei moral. E eu estou dando aqui o exemplo no livro do Apocalipse de uma cidade que se tornou morna. O que é uma igreja morna, pastor? É uma igreja que fica em cima do muro nas questões morais. Eu não dou opinião. Fica em cima do muro. É uma igreja literalmente que não suporta ser confrontada com o princípio de santidade. Acha que não precisa mais. A igreja de Laodiceia, ela ficava em cima do muro, por quê, pastor? Porque ela não queria contrariar os ricos que estavam dentro do templo. Então, para não contrariar, eu não vou pregar muito duro não, porque eles podem ir embora. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. E o Senhor está dizendo: eu tenho vontade de vomitar você da minha boca, misericórdia. Quando eu cheguei para pastorear uma determinada igreja, que eu não vou falar nome, uma igreja estava quase que vazia, mas tinha 2 camaradas que, quando eles entregavam o dízimo, dava para pagar 2 meses de tudo que precisava. Vou trazer ele para cá. Mas olha só, mas um dia eles ligaram lá para casa e disseram assim: pastor, o senhor pode vir aqui no gabinete para ter uma conversa com a gente? Eu digo: posso. Eu estava com 2 meses, 3 meses na igreja, eu cheguei, e eu me sentei na minha cadeira, eles 2 sentaram na cadeira deles na frente da mesa, e eles disseram assim: pastor, eu vejo que o senhor é muito empolgado, né? Quer fazer obra missionária, e abrir igreja aqui nas redondezas, abrir igreja aqui nos bairros pobres aqui dessa cidade. Eu quero dizer uma coisa para o senhor, pastor, não se preocupe muito com isso não, só pastoreia a gente. E a gente quer dizer para o senhor que não vai faltar carro para o senhor, não vai faltar dinheiro, fique tranquilo, não vai faltar sua feira, não vai faltar nada, conte conosco. Eu e o fulano de tal, a gente sustenta essa igreja há muito tempo. O senhor não se preocupe com nada. Agora, nós queremos ser os seus conselheiros. O que o senhor for fazer, o senhor combina com a gente. Se a gente topar, o senhor faz. E se a gente não topar, o senhor não faz. O que é que o senhor acha? Aí eu disse assim: irmãos, eu com muito respeito pelas cães de vocês, que são os cabelos brancos, mas eu fui convidado pelo pastor presidente para vir para essa cidade para pastorear, e não para ser pastoreado. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou vindo lá do Nordeste e eu aprendi a fazer a obra sem dinheiro. Quando eu precisava de dinheiro, eu ia para o joelho e Deus mandava. Eu não preciso, irmão, nem Deus precisa do dinheiro de vocês. Mas, pastor, o senhor sabe quanto é nosso dízimo? O dízimo só de um, irmãos, era quase 5 mil reais. Quase 5 mil reais. Do outro era 13 e pouco. Ele disse: você sabe o valor do nosso dízimo? Eu digo: eu não, mas Deus sabe. Se o senhor continuar ofertando e dizimando, entregando seu dízimo, Deus vai ser glorificado. Mas nunca mais fale isso para mim, porque eu sou regido pelo Senhor. Aquilo que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. E eu vou levar o evangelho em lugares que ninguém quer ir. Tanto é que nessa cidade tem 4 igrejas em lugar paupérrimos, que ninguém quer ir. Nós estamos lá sozinhos, até hoje lá, sozinha. Comprei lote e construí igreja. A igreja de Laodiceia estava assim. A igreja de Laodiceia, ela estava sendo vendida, literalmente. Coloca aí, Amanda, o versículo 17. Olha que repreensão dura do Senhor. Coloca aí, versículo 17. Olha o que é que ele vai dizer. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí ele diz assim:
e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meu Deus, como isto aqui é sério. Como isto aqui é sério. Tem muita gente achando que é rico. Tem muita gente achando que é muita coisa. Tem muita gente achando porque tem um diploma de teologia, um diploma secular, acha que pode olhar para os outros para baixo. Mas não sabe que é desgraçado. Não sabe que é miserável. Não sabe que é cego. Não sabe que é pobre. E que é nu. Então isso aqui é uma repreensão para uma igreja que não entendeu a lei moral de Deus. Para crentes que não entenderam ainda que existe uma lei moral de Deus. Mas olha só, eu não posso passar de 21h10, eu não posso passar. Mas terça-feira eu vou continuar daqui. Diante de tantas coisas terríveis, e é aqui que eu vejo a misericórdia de Deus. Amanda, coloca o versículo 18, só para a gente ler e fechar esse texto. Olha o versículo 18. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que veja. O que é que Deus quer falar conosco? Nós vamos entender esse texto aqui, porque aí eu vou destrinçar exegeticamente esse texto, para que a gente compreenda o que Deus quer falar. Mas isso aqui retrata a grande misericórdia de Deus, que a intencionalidade do Espírito não é abater, mas é advertir. A intencionalidade de Deus não é destruir, mas é chamar à tona a responsabilidade cristã. Aí ele está dizendo, venha, compre de mim, eu tenho. Você pensa que é rico, mas rico sou eu. Eu tenho para te vender a verdadeira riqueza. E nós vamos entender isso aqui na próxima semana. Não falte não. Nós vamos aprender isso aqui na próxima semana. Nós vamos compreender o que é que Deus está dizendo. Porque eu não posso passar por causa como eu chamo? O toque de recolher. Não é? O toque de recolher, que a multa já está em quase 100 mil reais. E aí é complicado. Então quero que vocês vá para casa. Estou acabando. Vamos ficar em pé?